Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 2 de junho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será as consequências mortais do Espiritismo. Um dos textos que servem como base para o nosso estudo de hoje, Mateus capítulo 10, verso 28. Palavras de Jesus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quando pensamos a respeito do espiritismo ou do espiritualismo, nós precisamos nos lembrar que existe uma base pagã envolvida nisso tudo. Um dos enganos mais mortais de Satanás, aliás, um dos primeiros que ele colocou diante da humanidade foi exatamente esse. Quando se aproximou de Eva no Jardim do Éden e disse, certamente não morrereis. Entretanto, a fábula de que a morte é apenas a entrada para um novo estágio de existência e que a vida baseia-se no conceito da imortalidade natural da alma, essa mesma ideia é uma ideia pagã que se infiltrou na igreja desde o começo, à medida que se afastava dos fundamentos bíblicos, na tentativa de tornar a fé mais compreensível para o mundo romano. Ellen White fala sobre isso no livro O Grande Conflito, na página 457. Veja as palavras dela. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, incorporando-a à religião da cristandade. Assim como a mudança do sábado para o domingo, que foi uma invenção dos próprios teólogos a mando de Constantino, para tentar fazer com que houvesse uma espécie de sincretismo entre cristianismo e o mundo pagão, da Roma pagã. Nessa perspectiva, uma das mudanças que acabaram ocorrendo foi também a crença numa alma imortal. Não existe base bíblica para podermos crer nisso, mas ela foi incorporada no contexto das crenças cristãs da igreja, que acabou se apostatando, se aproximando do mundo romano. É interessante, quando olhamos para o Antigo Testamento, a gente percebe que o Senhor lhe proibiu que o seu povo se envolvesse com o ocultismo. Israel ele não deveria tolerar, como Deuteronômio capítulo 18, verso 11 menciona, nem encantador, nem necromante, nem mágico e nem alguém que consulte os mortos. Essas pessoas, elas deveriam ser apedrejadas até a morte. Levíticos capítulo 20, verso 27 diz, o homem ou mulher que sejam necromante ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e seu sangue cairá sobre eles. A punição parece muito dura, é bem verdade, mas ela foi designada para proteger Israel da adoração dos falsos deuses. Era exatamente essa a base da religião dos cananeus. A feitiçaria é demoníaca. Não existe qualquer tipo de explicação plausível para ela, a não ser essa. Ela surgiu da criatividade de Satanás para tentar enganar a humanidade. É bem verdade que as pessoas se sentem seduzidas por essa mesma crença. E uma coisa é fato. Quando nós pensamos em como Satanás conseguiu enganar as pessoas, analise hoje. Através da mídia, os filmes, séries, boa parte delas retratam exatamente essa ideia. Existe uma alma imortal. O indivíduo, quando morre, ele vai ou para o paraíso ou para o inferno. Ou quem sabe até para o purgatório, para pessoas que acreditam ainda no terceiro estágio. O pastor Mark Finley, ele diz o seguinte, a crença de que os mortos vão direto para o céu na morte, embora antibíblica como a guarda do domingo, existe por tanto tempo que está tão firmemente enraizada que é muito difícil abandoná-la. As pessoas usam alguns textos tirando fora do contexto para tentar justificar a sua crença, mas esse falso ensinamento as deixa desprotegidas contra os ataques satânicos e especialmente na crise final. Muitas pessoas serão enganadas pelo inimigo exatamente pelo fato de que não levaram em consideração o que a palavra de Deus fala. Nós não podemos estabelecer uma crença em cima de um texto isolado. Cada texto tem que ser analisado tendo como base o todo. Se há e esse é um princípio de interpretação bíblica. Se um texto é difícil de ser compreendido, devemos estudar tudo que o restante da Bíblia fala a respeito dele para tentarmos entender a verdade que está por detrás daquele mesmo texto. E para sustentar a doutrina da imortalidade da alma, as pessoas que creem nisso têm que tirar textos fora do seu contexto para poder conseguir justificá-la.
Porque a Bíblia é clara ao dizer que aquele que pecar morrerá. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. E assim por diante, a Bíblia vai deixar claro exatamente esse conceito. Amanhã a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. O tema que estudaremos será morte no Antigo Testamento. Antes de podermos terminar nossa lição de hoje, entretanto, eu quero te desafiar a orar comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o inimigo tem trabalhado de forma intensa para tentar enganar as pessoas. Ajuda-nos a estarmos firmemente alicerçados na tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?